Olá pessoal, eu estou de volta com mais um boletim coronavírus, o 5º boletim, desde que a gente começou a enfrentar essa crise de saúde pública e também econômica provocada pelo novo coronavírus. Nessa semana a gente teve alguns destaques, alguns pontos, inclusive citados no boletim da semana passada, mas que eu vou retomar porque são importantes. O primeiro deles é em relação aos testes para coronavírus em farmácias e drogarias. No início da semana, segunda-feira, para ser mais precisa, segunda-feira agora dia 12 de abril, o jornal O Globo noticiou que 2 farmácias do Rio de Janeiro capital estavam vendendo teste para coronavírus e realizando teste para coronavírus. Isso causou um alvoroço no setor, um alvoroço nas vigilâncias sanitárias municipais. Para você ter uma ideia, a Vigilância Sanitária de Volta Redonda e do Rio de Janeiro emitiram notas dizendo que a Anvisa ainda não regulamentou a realização de testes para coronavírus em farmácias e drogarias, portanto, as farmácias e drogarias não podem nem vender, nem realizar o serviço nos estabelecimentos. Durante a semana eu falei com o farmacêutico e coordenador do Programa de Assistência Farmacêutica da Abrafarma, o Cassiano Corrêa, sobre essa notícia do jornal O Globo. E ele disse para mim o seguinte: é uma pena que, abre aspas, farmácias oportunistas estejam fazendo isso de qualquer forma, o que pode colocar em questão a qualidade dos testes rápidos. Se feitos corretamente, como defendemos, podem agregar grande valor ao cuidado do paciente na triagem e encaminhamento, fecha aspas. O Cassiano, ele é um dos defensores, né, da realização de testes para coronavírus em farmácias e drogarias, ou seja, ele acha que as farmácias e drogarias devem ser envolvidas nessa corrente, nessa rede que apoia, que ajuda o Ministério da Saúde no combate à doença. Nesta mesma semana, né, o agora ex-ministro da Saúde, Henrique Mandetta, chegou a falar numa de suas coletivas sobre uma possibilidade de farmácias e drogarias venderem os testes para coronavírus. O Conselho Federal de Farmácia se posicionou sobre isso e disse: olha, a gente concorda com a fala do ex-ministro, né, agora ex-ministro, mas a gente acha que a farmácia não deve se limitar à venda dos testes, mas também à realização dos serviços. Porém, essa realização ainda não é autorizada ou regulamentada pela Anvisa. O deputado federal Felício Laterça, ainda falando sobre esse assunto, essa semana também, não sei precisar se foi quinta, quarta-feira, ele deu entrada a um projeto de lei que altera a Lei Federal 13.979, aquela que dispõe sobre as medidas de enfrentamento ao novo coronavírus. O que o deputado pede? Ele pede que seja incluída nessa lei uma autorização para farmácias realizarem testes rápidos para detecção da Covid-19. Então, o que a gente pode perceber é que existe sim um movimento do setor para que as farmácias e drogarias sejam incluídas nessa rede de testagem para diagnóstico da Covid-19. A grande questão também que se comenta é como as farmácias informariam ao Ministério da Saúde os resultados desses testes, porque a informação é obrigatória. Hospitais e laboratórios são obrigados a enviar para o Ministério da Saúde a informação sobre esses resultados. Então, como que a farmácia faria isso? Precisa se pensar também nessa logística, né, nesse tráfego de dados. Uma outra informação importante que foi discutida essa semana, que veio novamente à tona essa semana, e eu já tinha falado sobre isso na semana passada, é em relação à prescrição digital. A prescrição digital, ela continua válida em todo o país. Essa semana mesmo nós fizemos uma live sobre isso no canal da Ascoferj, aqui mesmo no YouTube. Conversamos com especialistas sobre o assunto e aí no dia seguinte, né, na quinta-feira, o presidente da República, Jair Bolsonaro, sancionou a Lei Federal 13.989, que autoriza o uso da telemedicina enquanto durar a crise do coronavírus. Até então, a telemedicina está sendo regulada por uma portaria do Ministério da Saúde e agora ela está sendo regulada por uma lei federal. Porém, a confusão que se gerou em cima disso foi porque
deu a entender que nessa lei federal 13.989, o presidente havia vetado a prescrição digital, porém isso foi uma interpretação errada do veto. Inclusive a imprensa noticiou que a prescrição digital havia sido suspensa, não foi. Farmácias e drogarias podem continuar aceitando prescrição digital, inclusive para alguns controlados e para antimicrobianos. É importante checar quais são esses controlados. Então, gente, portanto, continua em vigor a nota técnica da Anvisa de 2 de março, que autoriza a prescrição digital para controlados, e a portaria 467 do Ministério da Saúde. Segundo a Anvisa, eu mesma entrei em contato com a Anvisa e disse, olha, a imprensa está divulgando que a lei 13.989, sancionada hoje pelo presidente da República, proíbe a prescrição digital no país. Isso procede? A Anvisa me respondeu que não procede, que foi um erro de interpretação. Então, segundo a Anvisa, a recente lei publicada não altera tais dispositivos. Quais? A nota técnica de 2 de março e a portaria 467 do Ministério da Saúde. O tema é complexo mesmo, eu não vou me alongar aqui, mas eu sugiro que vocês leiam o artigo que eu vou disponibilizar, o link aqui embaixo na descrição desse vídeo. Lá eu explico detalhadamente essa confusão que a imprensa meio que provocou por conta de uma interpretação equivocada em relação à publicação da Lei Federal 13.989. As farmácias precisam ter atenção para a inclusão da nitazoxanida na lista C1 da portaria 344. Essa substância, né, as prescrições com essa substância, nitazoxanida, as prescrições vão ser feitas mediante retenção da receita. O que significa isso? Que a Anvisa transformou essa substância num medicamento controlado da portaria 344. Ah, mas por que, Viviane, que a Anvisa fez isso? A Anvisa já tinha feito isso há uns dias atrás com a cloroquina e a hidroxicloroquina, e agora fez com a nitazoxanida, desculpa a pronúncia, é complicado mesmo de falar. Por que a Anvisa fez isso? Porque o ministro de Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicação, Marcos Pontes, no meio da semana, ele anunciou que um novo medicamento estava sendo testado e apresentando 94% de eficácia contra o coronavírus nos testes in vitro. Não foram feitos testes em pessoas infectadas. E aí não foi difícil levantar qual é esse medicamento citado pelo ministro. É a nitazoxanida, mais conhecida comercialmente como Anita. O que a Anvisa fez? Para que as pessoas não corressem às farmácias para comprar e fazer estoque desse medicamento, a Anvisa no dia seguinte baixou essa norma, colocando essa substância na lista de medicamentos controlados. Uma informação importante é que a Sanofi e a GSK anunciaram essa semana que elas vão começar os estudos clínicos para desenvolver uma vacina contra a Covid-19 a partir do segundo semestre. No Rio de Janeiro, no estado do Rio de Janeiro, eu havia noticiado alguns boletins atrás que a Ascoferj solicitou à Secretaria de Estado de Saúde do Rio de Janeiro que prorrogasse a validade das licenças sanitárias que venceram no dia 31 de março. E por que a Ascoferj fez esse pedido? Porque na maior parte dos municípios do estado do Rio de Janeiro, a renovação das licenças ela é feita presencialmente. Então, como as farmácias e drogarias, né, as pessoas estão aí sob medida de isolamento social, não podem se deslocar, os órgãos públicos estão fechados ou trabalhando meio período, com redução de funcionário, quer dizer, não está tão fácil assim se dirigir a uma vigilância sanitária para fazer a renovação da licença. Então, a Ascoferj pediu à Secretaria de Saúde que estendesse esse prazo para que a gente espere passar toda essa confusão, toda essa dificuldade que a gente está tendo. E aí, nessa semana, né, foi publicada a Resolução 2032, uma resolução estadual aqui do estado do Rio de Janeiro, que prorroga por mais 90 dias as licenças que venceram no dia 31 de março. Mas atenção! Essa resolução, ela tem efeito para municípios que não oferecem a possibilidade de fazer a renovação da licença sanitária por meios virtuais, pela internet. Na capital, no município do Rio de Janeiro, por exemplo, as farmácias e drogarias elas podem solicitar renovação da licença por meio do Carioca Digital. Então,
É super importante ter atenção a isso, porque no município, quem não pedir a renovação da licença até 30 de abril está sujeito à autuação. A Prefeitura do Rio, ela prorrogou também o pagamento da taxa de licenciamento sanitário por 2 meses. O vencimento seria agora em 30 de abril e ela estendeu o pagamento da taxa de licenciamento sanitário por mais 2 meses. Também é uma informação importante. A Prefeitura do Rio andou fazendo algumas mudanças nos horários de funcionamento de farmácias e drogarias. Eu até noticiei semana passada que as farmácias estavam obrigadas a fechar às 22 horas, quer dizer, elas poderiam funcionar no intervalo de 7 da manhã às 22 horas. Nesta semana, a Prefeitura voltou a flexibilizar isso e determinou que as farmácias que possuem 3 turnos ou mais não precisam encerrar as suas atividades às 22 horas. Além disso, os estabelecimentos que comprovarem o fornecimento de transporte particular aos seus funcionários também podem continuar abertos depois das 22 horas. Bom, gente, esse foi o meu resumo da semana com os fatos que eu considero mais relevantes, que impactam mais diretamente na farmácia e na drogaria. E todos esses assuntos, eles estão muito bem detalhados, tanto no portal da Revista da Farmácia, quanto no site da Ascoferj, no blog do site da Ascoferj e também em outros boletins aqui no canal da Ascoferj. E eu quero convidar todos vocês também para assistirem as lives que nós fizemos recentemente sobre prescrição digital, medidas trabalhistas, mercado farmacêutico, né? Como é que o mercado vem se desenvolvendo e vem enfrentando essa crise ao longo de todas essas semanas. Bom, obrigada pela companhia de vocês até aqui. Vamos seguir aí, vamos ver o que acontece na próxima semana. Eu tô aqui ligada em tudo para trazer tudo para você resumido no próximo sábado. Obrigada, gente. Fiquem com Deus e até a próxima.